Bom, galera, nós vamos falar hoje sobre Daniel. O que eu quero falar com vocês são alguns passos que Daniel tomou. E esses passos estão descritos no capítulo 1 de Daniel. Eu aconselho você a ler o livro todo e, se possível, com auxílio, por exemplo, de livros de historiadores, por exemplo, com comentários bíblicos, porque Daniel toca em outros pontos que são interessantes para a nossa caminhada cristã. Tenho lido esse livro porque é simplesmente um livro incrível. Bom, eu quero pensar com você hoje sobre algumas atitudes de Daniel vistas sob o prisma de conhecer, de saber a vontade específica de Deus para nós. E acho que Daniel exemplifica bem um momento dessa caminhada. Bom, a história de Daniel começa, vocês sabem como, né? O rei Nabucodonosor venceu o rei de Judá, Joaquim, foi em Jerusalém, né? Pegou as pessoas que perderam, levaram elas cativas, presas, e aí ele manda chamar 4 jovens muito bons, bonitos, assim, bem estudados, que é Daniel e seus 3 amigos, vocês sabem muito bem. E aí esses caras têm que viver na Babilônia. Imagina que você, assim, o seu país perde uma guerra para um outro país, assim. Aí o país que venceu o seu país faz os seus compatriotas de escravos. Só que você é uma pessoa muito bem estudada, você é uma pessoa esbelta, bonita, aí esse rei ou esse chefe do outro país lá, ele te leva como prisioneiro, você e seus amigos, para a capital desse país que venceu o seu país. É uma situação, no mínimo, desesperadora. Mas Daniel tem atitudes que eu acho que eu e você podemos aprender. Pensando então nesse pano de fundo, né, para a história de Daniel, Daniel começa nos ensinando que nós precisamos tomar decisões firmes. Olha só o que diz o versículo 8. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a ele e seus amigos, né? Porque eram coisas proibidas para os judeus. Mesmo nessa situação caótica, alarmante, nessa situação desesperadora, Daniel não se contamina. Talvez a ênfase desse texto seja não se contamine, mas eu acho que existe algo por trás. A decisão de Daniel de não se contaminar nesse contexto. Perceba que não é um contexto de calma, não é um contexto de paz. Não é simplesmente, se a gente fosse contextualizar, não é simplesmente a gente nas nossas vidas tranquilas, boas, não nos contaminarmos com o mundo. Não é isso. É nos momentos mais difíceis, onde a gente tem tudo para falar assim, Deus não existe, Deus me abandonou, Deus não me ama. Quando a gente está vivendo esses momentos mais difíceis, é nós falarmos, eu não me contaminarei com as coisas do mundo. A atitude de Daniel é nesse nível, não se contaminar com as coisas do rei, ou não deixar de perder a nossa identidade nesse nível, quando tudo aponta e tudo te leva para o outro lado. Então a primeira atitude que Daniel tem aqui é uma decisão firme de não perder a sua identidade. É impossível a gente descobrir qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida se na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou se alguma vez, quando as coisas ficarem difíceis, e elas vão ficar porque é assim a vida, nós não tenhamos uma decisão firme de manter a nossa identidade, só pela misericórdia dele. A verdade é que algumas vezes na vida nós fazemos isso. Algumas vezes na vida nós agimos de maneira contrária a Daniel, mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcança, nos perdoa e nós recomeçamos. Mas a graça e a misericórdia de Deus não pode ser a desculpa para que nós não tenhamos decisões firmes. Porque se é desculpa, nós nunca de fato conhecemos a Deus. Porque eu sempre ouvi que Daniel tomou essa decisão e a gente deveria aprender a não se contaminar com o mundo, mas não é simplesmente isso. Daniel decidiu não se contaminar com o mundo quando nada mais restava para ele. Ele não tinha mais família, sendo levado como escravo depois de uma derrota, uma perda de identidade cívica, né? Porque o seu país foi derrotado, o seu povo foi massacrado, levado para um império como escravo. A primeira atitude que Daniel toma de decisão firme é importantíssima para nós e revela o caráter de alguém que é realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe uma segunda atitude de Daniel. Daniel entendeu que depois de tomar uma decisão firme, inevitavelmente virá uma provação. Existe uma definição na filosofia, e eu já disse para você isso, que decidir algo
é dizer não para milhares de outras possibilidades. Então, quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para as outras. Então, na verdade, escolher alguma coisa é não escolher uma série de outras coisas. Isso não significa que no seu caminho essas outras coisas não escolhidas, elas não voltarão na sua frente. Toda decisão firme traz como consequência uma provação dessa decisão. É simples e é assim que acontece com a gente. Mas Daniel não foge da provação, porque Daniel, ele conhece um cara que se chama Aspenaz. Aspenaz, quem que era? Era o chefe dos oficiais. Daniel pediu permissão para comer os outros alimentos. Daniel falou para esse cara assim, olha, cara, eu não quero comer esses alimentos. E Deus colocou no coração desse cara, desse Aspenaz, um carinho por Daniel. E aí ele falou assim, olha, eu tenho medo do rei, o rei vai te matar se você fizer isso. Aí Daniel fala assim, Daniel vai procurar o mordomo que era encarregado dele. Então Daniel não tinha medo das provações que viriam por causa da decisão firme que ele tinha tomado. O versículo 11 do capítulo 1 diz que Daniel procurou o mordomo. Daniel procurou o mordomo. Daniel não ficou, tomei decisão, agora eu vou ficar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só a atitude de Daniel. Ele diz, eu não vou comer e eu vou procurar esse cara, que é o responsável por mim, para falar para ele assim, olha, eu não vou comer esses alimentos. Decisão firme traz provação. E Daniel sabia e aceitava a provação na vida dele. E aí vem a terceira atitude de Daniel. Daniel age pela fé. Não nele, mas em Deus. Então, ele chega para esse mordomo no capítulo 12, ele fala, peço que o Senhor faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não dê nada para a gente comer, além de legumes e água. Se a gente não tiver muito melhor do que os outros, aí você continua com a nossa dieta ou não. Eu sei que Daniel tinha conhecimento, mas eu fico me perguntando por que a palavra de Deus não diz se ele tinha conhecimentos medicinais para saber que quem come só mesmo água e legumes iria parecer melhor do que quem estava comendo carne e outros alimentos que o rei comia. Ou se Daniel valorizava a identidade que ele tinha. A palavra de Deus diz que não era costume judeu comer as coisas que o rei da Babilônia comia. É claro que as atitudes revelam nossa identidade, mas eu não estou falando aqui de atitudes vazias, sem sentido. Eu não estou falando aqui de hábitos culturais. Eu estou falando de identidade, de ser filho de Deus. O que um filho de Deus faz e o que um filho de Deus é. Aquela identidade que nós recebemos do Pai. Eu estou falando de ser fiel a essa identidade. Eu estou falando de agir pela fé totalmente baseada nesse Deus. Eu vejo que Daniel decidiu firmemente, eu vejo que Daniel não negou passar pelas provações e eu vejo que Daniel age pela fé. E eu vejo o final disso tudo. Deus intervém e Deus dá a vitória. Simplesmente porque as nossas atitudes, seja qual for o final, e Daniel vai ensinar para nós isso aqui nos capítulos da frente, quando Daniel vai entrar na fornalha, quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, Daniel diz, se for da vontade de Deus, ele vai me livrar. Seja qual for o final, Deus será glorificado, a glória de Deus será revelada e não tem outro desejo maior daquele que procura viver o chamado específico de Deus do que revelar a glória de Deus através da sua vida, com aquilo que Deus te deu. Então Daniel decide firmemente, Daniel não nega as provações, Daniel age pela fé e Deus revela a sua glória. Versículo 15. 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos estavam com melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. E o mais interessante dessa história, eu termino aqui o vídeo, está no versículo 17. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e ciência da sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Vocês sabem do que se trata, basicamente, a história de Daniel? De interpretar sonhos que o rei Nabucodonosor não conseguia, e outros reis também. E interpretar sonhos e visões que o próprio Deus deu a Daniel. Existia uma vontade, existia um propósito específico para a vida de Daniel. E Daniel alcançou o propósito específico de Deus para a sua vida. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e das visões. E a história de Daniel se deslancha depois disso.
Daniel se torna aquele que Deus levantou para ser. Não se trata de Deus levantar vitoriosos aos olhos do mundo, derrotados aos olhos do mundo. Se trata de Deus levantar você para ser aquilo que Ele te criou para ser. E esse roteiro da vida de Daniel, no primeiro capítulo de Daniel, eu acho que pode ser aplicado para nossas vidas. Eu espero que você tenha decisão firme de quem você é. Eu espero que você não fuja das provações. Eu espero que quando ela chegar, você haja pela fé. Eu espero que você veja a glória de Deus sendo revelada depois das provações e que assim o propósito específico de Deus seja revelado na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. A gente se vê na próxima Carta Raiz. Paz e luz, galera.